Olá, seja bem-vinda de volta a mais uma leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, Elizabeth George. Hoje estaremos lendo o 7º dia e estaremos falando de como ser fiel como Jesus. Sempre admirei as mulheres que seguiram Jesus na sua última jornada da Galileia para Jerusalém. Estudei suas histórias, ficando maravilhada com a proximidade e a familiaridade que tinham com meu Salvador, a quem anseio ver. Esse grupo leal de senhoras viajou com o Senhor Jesus em muitas ocasiões e o sustentou de várias formas. Elas estavam presentes com Jesus até no dia da sua crucificação e morte. Você consegue ao menos imaginar como foi aquele último dia da vida de Jesus? Foi o dia mais horrível que já existiu na terra. Ainda assim, as mulheres queridas foram vistas ao pé da cruz. Elas experimentaram a escuridão fora do comum que ocorreu. Lucas capítulo 23, versículo 44. E testemunharam a agonia do sofrimento de Jesus, junto com a zombaria, o escárnio e a selvageria dos soldados, todos dirigidos ao amável e inocente Filho de Deus. Parece que todo o tratamento horrível, brutal e desumano era mais que uma pessoa poderia suportar. Bem, temos por certo que os discípulos não conseguiriam lidar com isso. Todos fugiram, exceto João. Mas essas mulheres não se moveram. Na verdade, depois da morte de Jesus, foram até a tumba dele para se assegurar de que ele receberia um sepultamento apropriado, somente para encontrar a tumba vazia. Nada, repito, nada, impediu que essas senhoras cumprissem o que consideravam ser o seu dever fiel para um amigo, para Jesus. Ao iniciarmos outro dia de pesquisa sobre a vida e o coração de Jesus e as qualidades que ele exibia de forma consistente, chegamos à fidelidade, à virtude da lealdade de ser leal e confiável. E que exemplo poderoso de fidelidade vemos exposto no pequeno grupo de mulheres que conhecia e servia ao Filho de Deus. Onde essas senhoras encontravam força e coragem para serem tão leais e fiéis, especialmente sob circunstâncias tão adversas? Elas seguiam Jesus há algum tempo, observando a sua vida íntima e pessoal, inclusive essa qualidade da fidelidade vivenciada nele. Elas o seguiram de forma física e seguiram esse exemplo de fidelidade a ponto de também se tornarem fiéis em seu serviço e sustento ao seu ministério até o fim, em qualquer situação. Lucas, capítulo 8, versículo 3. Em última instância, a sua fidelidade as capacitou a acompanharem-no até a cruz e muito mais. Com a lembrança dessas mulheres notáveis, fresca na sua mente, considere a fidelidade e como ela se desenvolve. Antes de olharmos para como Jesus nos mostra o caminho, considere a fidelidade do Pai. Você não pode deixar de perceber já nas primeiras páginas da sua Bíblia. Ele foi fiel a providenciar roupas para Adão e Eva depois da desobediência deles. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Ele foi fiel ao prometer um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele foi fiel a expandir a sua promessa inicial de enviar um Salvador. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele foi fiel a cumprir a sua promessa quando Jesus, o Deus homem, o único Filho de Deus, nasceu como Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. Ele foi fiel fornecendo o modelo divino da sua própria natureza por meio da vida e do ministério de Jesus, ao caminhar entre nós como Deus em carne humana. João, capítulo 1, versículo 14. Seguindo os santos passos do Pai, a vida de Jesus na terra nos dá um exemplo da fidelidade em primeira mão. Jesus foi fiel ao propósito de Deus. Ele veio à terra com propósito, declarando: a minha comida não é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. A obra de Jesus era viver e morrer como sacrifício perfeito pelo pecado do homem.
Mas conforme Jesus saía por toda parte fazendo bem e alimentando as multidões que o seguiam de lugar em lugar, uma onda se formou. O povo tinha em mente um propósito diferente para Jesus, especialmente depois de testemunhar quando ele alimentou mais de 5.000 homens e possivelmente suas famílias. Eles queriam que ele fosse o seu líder e lhes providenciasse comida regularmente. João capítulo 6, versículo 26. Mas a despeito das distrações e dos apelos do povo, Jesus permaneceu fiel ao plano de Deus e o definiu ao povo, dizendo: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, ou a propósito, a vontade do povo, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. João capítulo 6, versículo 38 a 39. Até o fim, dia após dia, Jesus seguiu fielmente em direção ao objetivo que havia sido estabelecido diante dele pelo Pai. Ele declarou ao Pai a sua avaliação final de sua missão, numa oração feita na véspera da sua morte. Eu te glorificarei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. João capítulo 17, versículo 4. Eu não sei você, mas é extremamente fácil me distrair do chamado de Deus para a minha vida. Essa pessoa quer que eu faça isso, a outra quer que eu faça aquilo, sou puxada para todos os lados de uma vez só. E ainda aqueles dias que não estou certa se realmente quero fazer alguma coisa. Você já se sentiu assim? Bem, talvez a razão para as distrações é a falta de orientação, seja que não sabemos qual o nosso verdadeiro propósito na vida, ou já faz algum tempo que não o revisamos. Portanto, nos surpreendemos tentando abraçar o mundo inteiro de uma vez, ou não fazemos nada. O que Deus quer que você e eu façamos com as nossas vidas? Se você não tem uma boa compreensão a esse respeito, ou nem a menor ideia, leia título, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, para obter algumas dicas. Como esses versículos sugerem, é útil procurar uma mulher mais velha para lhe dar algum conselho, direção e assisti-la, em clarear e polir o propósito de Deus para você. Você já pode estar prosseguindo no propósito de Deus, mas, como sequência, talvez também devesse se perguntar: eu estou servindo fielmente as pessoas do meu caminho que fazem parte do meu propósito? A minha família, a minha igreja, os meus colegas de trabalho, os meus conhecidos? Estou disposta a seguir nas pegadas fiéis de Jesus e fazer os sacrifícios que a fidelidade requer? O crescimento da semelhança com Cristo a aguarda no outro lado dessas perguntas e ações. Jesus também foi fiel na oração. Um dos aspectos mais incríveis da encarnação de Jesus, a sua vinda como homem, é o fato de que ele se submeteu de forma voluntária ao controle do Espírito Santo. A oração foi um agente-chave pela qual ele se comunicava com o Pai e recebia direção. Jesus vivia em espírito de oração. Ele conseguia estar a sós com o Pai em meio à opressão, multidão ou sem nenhuma pessoa sequer, num lugar afastado. A oração era a sua vida, o seu hábito. Ele orava em cada situação, cada emergência, em cada oportunidade, por todas as questões, por exemplo. Ele orou em meio a uma vida ocupada. A maioria das pessoas fica estressada sobre a pressão de uma vida ocupada. Mas não, o nosso Senhor, ele tinha outra forma de lidar com a pressão de um dia agitado após o outro. Qual era o seu segredo? Depois de um dia de ministério enormemente bem-sucedido e sobrecarregado, vemos que na manhã seguinte, em vez de comemorar o seu sucesso, Jesus se levantou de madrugada, ainda bem escuro, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Ele orou antes e durante eventos importantes, particularmente sua morte iminente na cruz. Mateus, capítulo 26, dos versículos 39 a 42. Ele orou pelos outros. A intercessão pelos outros era uma característica dominante em suas orações. Para obter um exemplo divino, leia a oração intercessora de Jesus em João capítulo 17. Orou em favor dos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes por não sabem o que fazem. Lucas capítulo 26 ao 34.
Você não conseguirá ler muito dos evangelhos sem sentir a importância da oração na vida de Jesus. Ele ensinava fielmente a todos que ouviam sobre o dever de orar, sobre nunca desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. O seu comprometimento com a fidelidade na oração nos chama a nutrir o hábito da oração de forma diligente e intencional. Jesus era fiel aos seus discípulos também. A lealdade é uma qualidade rara, tanto hoje como nos dias de Jesus. Os discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores em sua maioria. Eles eram modestos, ingênuos, inconscientes das intenções dos líderes religiosos. Enquanto estavam fisicamente com Jesus, eles constantemente os protegiam e mantinham seguros do mundo. É como Jesus atestou para o Pai, em oração na véspera da sua morte. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João, capítulo 17, versículo 12. Essa promessa continua válida para você e todos que depositam a sua fé e confiança em Jesus. João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Jesus novamente exemplificou a qualidade da fidelidade quando admitiu que o Pai lhe tinha dado a responsabilidade sobre os discípulos, como sua mordomia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu os destes a mim. João 17, 6. Você percebe que Deus também lhe deu uma responsabilidade sobre a vida de todos os membros da sua família e o uso dos seus dons espirituais? Deus pede sua fidelidade com essas vidas e dons preciosos. É como 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer das pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Falando da família, Jesus era fiel à sua família. O Evangelho de Lucas declara que Jesus não iniciou o seu ministério até que tivesse cerca de 30 anos de idade. Lucas 3:23. Você consegue imaginar quanto o Deus encarnado teve que ser paciente, outra qualidade que consideraremos, para esperar até que fizesse 30 anos? Um menino judeu era considerado homem com cerca de 12 anos. Então, o que Jesus fez durante todos esses anos de espera? A Bíblia não diz, mas como filho mais velho seria responsabilidade de Jesus cuidar de sua família se ou quando José morresse. É provável que Jesus tenha cuidado fielmente da sua mãe, meios irmãos e irmãs, até que alguns dos meninos tivessem idade suficiente para ajudar no sustento da família. Até o fim, Jesus não abandonou Maria, sua mãe. Olhando da cruz para sua mãe e João, o discípulo a quem Jesus amava, proferiu: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Mateus 15:4. Ele foi modelo de como ilustrar a honra. Jesus nos mostrou em suas últimas horas de vida quanto a nossa família é importante. Ele mostrou o amor, o respeito por sua mãe, confiando-a fielmente aos cuidados de João. Nós devemos mostrar o mesmo tipo de cuidado. Devemos ver a nossa família como algo importante. Não somente nosso marido e filhos, mas nossos pais, e sim até os nossos parentes. É vital que a fidelidade seja uma qualidade que brilha forte na sua vida como mulher cristã. Por quê? Porque essa qualidade reflete Jesus para os outros. Quando você é fiel, mostra que é nascida de Deus e que pertence a Ele por meio do seu Filho. Jesus tinha amor pelo Pai e por fazer a sua vontade. Ele tinha amor pelos outros e por orar por eles. Ele tinha amor pela família e por cuidar dela. Conforme caminha em fidelidade, você espelha o amor do seu inabalável Salvador. Você também frutifica na vida das pessoas com quem entra em contato. Sua família é abençoada por causa do seu cuidado constante. Sua igreja é beneficiada com o uso responsável dos seus dons espirituais. Se você tem um emprego, seu chefe e seus colegas de trabalho ganham com a sua fidelidade.
Ficamos maravilhadas com os muitos exemplos de fidelidade de Jesus. E é a boa notícia, e é que você pode nutrir e desenvolver a mesma qualidade distinta. Você pode crescer na fidelidade que prossegue, cumpre as suas obrigações, comparece, mantenha a sua palavra e compromissos, é dedicada à obra. Se isso parece impossível, ou um caminho muito árduo, tome coragem. O primeiro passo, clame a Deus em oração. Comece aos poucos, coisas pequenas. Conte também com a força de Jesus. Nele você pode fazer todas as coisas, inclusive ser fiel. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Peça que Deus lhe dê sua graça, que a capacite a trabalhar para eliminar a preguiça e a realizar um dos propósitos dele para você. Que você seja fiel em tudo. 1 Timóteo 3:11. Nosso Deus, grande e fiel, já deixou disponível para você tudo que se requer para ser fiel. Ele lhe deu o Consolador, o Espírito Santo. Ele deu a sua palavra, a Bíblia, para servir como guia. E louvado acima de tudo, ele lhe deu Jesus como modelo vivo de fidelidade. Jesus a vivenciou dia a dia, minuto a minuto, circunstância a circunstância. E você também pode, nas palavras do nosso Salvador, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Mais uma vez, comece pequeno, pois a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Feche seus olhos nesse instante e ore comigo. Jesus, que eu caminhe dia a dia pelo teu Espírito, para que a tua fidelidade seja refletida na minha vida. Que o meu amor e serviço sejam constantes. Que eu esteja diante de ti quando os meus dias na terra terminarem. E eu te ouça dizer: muito bem, serva boa e fiel. Este querido Jesus é o desejo do meu coração. Amém. Se este livro tem sido bênção na sua vida, curta o canal, compartilhe com as suas amigas, para que elas possam ser abençoadas também e você seja um canal de bênção na vida delas. Na próxima semana estaremos falando sobre como ser focado. Esteja conosco, que Deus te abençoe cada dia mais.